Olá, hoje eu vou dar mais um exemplo de recursividade para reforçar e quero mostrar como a gente pode resolver a própria busca binária usando recursividade, né? De novo, isso não é melhor do que o que a gente já fez no outro vídeo sobre busca binária com uma solução não recursiva, com certeza. Mas vamos, de qualquer modo, olhar aqui, até porque esse é um exemplo onde fazer recursivo não fica tão ruim assim. É ruim, mas não é tão ruim assim. Então, olha só, busca binária, se você tiver um intervalo para buscar, por exemplo, aqui, ó, do 0 até o 7, né, tem um início e um fim. O que você faz? Você calcula a posição do meio, que aqui nesse exemplo onde está o 300, a posição 3. Você compara a chave de busca com essa posição do meio para descobrir se a chave for menor do que esse valor, você vai mandar buscar nessa primeira parte aqui, ó, essa parte aqui. Se a chave for menor do que 300, então, vou buscar desse lado. E buscar desse lado é busca binária nesse pedaço. Eu posso fazer isso fazendo uma chamada recursiva, busca binária no primeiro pedaço, que é do início até o meio menos 1. Início até meio menos 1. Se a chave for maior, é busca binária, só que o intervalo agora vai de meio mais 1 até o fim. Então, eu posso fazer busca binária com chamadas recursivas. Qual é a chave de parada da nossa busca binária? A gente já viu na outra aula, a chave de parada é quando o intervalo é vazio. Então, a busca binária continua sendo executada, né? Continua comparando com a chave, vendo se é menor, se é maior, enquanto o início for menor ou igual que o fim. Se o início não for menor ou igual que o fim, ela retorna zero, dizendo que não achou. Ou dá o retorno indicando que não achou que foi especificado, né? Nós fizemos uma versão que retorna 0 se não achar, e nós fizemos uma que retorna menos 1 se não achar, e retorna a posição se achar. Tanto faz aí, então. Eu vou pegar agora um código de busca binária que a gente já tem e comparar, né, com uma versão recursiva. Eu vou fazer a versão recursiva e comparar com a não recursiva para a gente ver as diferenças. Vejam bem, busca binária recursiva. Você vai calcular a posição. Bom, se o início for menor ou igual que o fim, você calcula a posição do meio, compara com a chave. Se for menor, você vai chamar a busca binária, vai retornar o resultado da busca binária na primeira metade. Se não, você vai retornar o resultado da busca binária na segunda metade. Se não for nem menor nem maior, né, aí você vai retornar indicando que achou, porque é igual. Está aqui o nosso código de busca binária e eu vou começar só fazendo uma pequena otimização nele, que eu comentei que poderia ser feita quando eu fiz o vídeo sobre busca binária. Eu posso colocar aqui o fim como parâmetro para substituir o tamanho do vetor. Então, o fim já é o tamanho do vetor, e aqui, ao invés de fim ser tamanho do vetor menos 1, é só fim é igual a fim menos 1, ou ainda fim menos menos. Com isso, eu economizei uma variável aqui, né? Que o próprio parâmetro, que é o tamanho do vetor, já é também o meu fim. Isso é bacana de se fazer. Você economiza uma variável e fica até mais barato fazer φ menos menos, ao invés de φ é igual ao tamanho do vetor menos 1. Né? A diferença é ínfima, tá? Mas não deixa de ser uma melhoria. Outro comentário que eu vou aproveitar aqui, depois eu vou fazer um resumão sobre coisas da linguagem C, mas uma coisa que eu ainda não contei para vocês, se você quiser, eu não faço isso, mas se você quiser, ó, você pode pegar, toda vez que qualquer bloco de comandos tem só um comando dentro, ele pode ser representado sem chave. Isso é legal aqui, nesse exemplo, para a gente deixar nossa busca binária mais compacta. E pode ser representado sem chave. Isso aqui é equivalente a fazer assim, com chave. Eu vou colocar com chave, mas eu vou colocar num formato que eu não estou acostumado a usar nos vídeos, só para encaixar melhor aqui a minha busca binária. Aí, eu também poderia fazer sem chave, se quisesse o else.
Aí o pessoal fala assim, outro comando é o else if, mas não é não. Então seria sem chave e sem chave, né? Aqui. Dá pra fazer assim, entretanto, eu prefiro com as chaves. Eu estou pondo numa linha só o verdadeiro aqui, só para facilitar na hora de enxergar os códigos da busca binária. Você não precisa bagunçar seu programa todo, que nem eu fiz aqui não. Tá aqui a nossa busca binária, só empacotei um pouco mais os comandos, né? Veja que pode ser feito isso, abrir a chave, dar o comando e fechar a chave tudo na mesma linha, não tem problema. Agora vamos fazer a busca binária recursiva. Vou copiar aqui o corpo dessa função. Nossa busca binária recursiva, a primeira coisa dela é que ela precisa ter o início e o fim como parâmetro. Int, início, vírgula, int, fim. E a chave como parâmetro. Aí então eu tiro a variável início daqui. Por quê? Porque a busca binária recursiva, você dá a busca com início e fim e ela compara com a chave aqui, ó. Se o início, se, é um if agora, if início menor ou igual que fim, ela vai calcular o meio, igualzinho a outra, né? Aí vai comparar a chave com a posição do meio. Se a chave for maior, eu vou retornar, return, aqui a recursividade, o resultado da busca binária. Eu vou trocar o parâmetro de início, eu vou colocar meio mais 1, então é vetor, meio mais 1, que é o meu início, o fim continua sendo a própria variável fim e a chave. Essa é uma primeira opção. Else, se a chave for menor, aí é muito parecido, buscar início, continua sendo a mesma variável. Aí, no lugar do fim, meio menos 1, e a chave. Coube na tela, bonitinho. Agora, se não, quer dizer que é igual, aí return 1. Aqui, ele vai ter return se for menor do que o meio, se for maior que o meio ou se for igual. Então, de qualquer modo, se entrou aqui nesse if, vai ter return. No final, se chegar aqui, é porque não achou. Então, tá? Então, se o início for menor ou igual que fim, ele vai retornar ou a busca binária de um lado, ou a busca binária do outro, ou vai retornar 1. Se o início não for menor ou igual que o fim, quer dizer que chegou num ponto que o intervalo é vazio e dá return 0. Vou deixar um exercício para vocês. Rastreie a busca binária que eu acabei de fazer. Essa é a busca binária recursiva. Um comentário. O programa da busca binária recursiva parece ser até um programa mais bacana, menorzinho. Eu posso até deixar ele assim para vocês verem bem arrumadinho. Muita gente ensina, inclusive, busca binária só recursiva para os alunos e pronto, como se fosse assim. Esse é o padrão. O certo é implementar a busca binária como está aqui em cima, sem recursividade, porque você vai deixar um programa que usa menos variáveis, para falar a verdade, né? E por que usa menos variáveis? Porque ele não faz aquele monte de chamada recursiva que vai, a cada vez que você chama recursivamente, você cria de novo as mesmas variáveis que tem aqui na função. Então ele não vai usar várias cópias da busca binária na pilha. A busca binária até que não fica tão ruim com recursividade. Por quê? Porque como ela divide o vetor ao meio a cada vez, o número de buscas binárias na pilha vai ser logarítmico. Por quê? Porque vai ter uma busca binária no vetor todo, uma na metade, outra na metade da metade, outra na metade da metade. E a gente viu que se eu for dividindo por 2, por 2, por 2, várias vezes, eu chego ao fim da busca binária em log de n passos, onde n é o tamanho do primeiro intervalo. Para finalizar, é muito comum quando a gente faz essas buscas, esses programas recursivos, eu fazer uma adaptação para não colocar informação que não é útil para o usuário. Por exemplo, toda vez que o usuário faz uma busca binária, ele passa o vetor, o tamanho do vetor e a chave. Ele não precisa passar o início. Então, o que a gente costuma fazer
é uma outra funçãozinha aqui, que seria a primeira a ser chamada. Eu chamo a recursiva aqui de busca binária R, por exemplo. Que é a busca binária recursiva. E essa outra busca aqui vai ser a busca binária que o usuário vai conhecer. Ele não vai conhecer a nossa busca binária R. A busca binária que o usuário vai conhecer é return buscar R vetor. Aí você põe o início, que é 0, fim menos 1. Da primeira vez eu não chamei o tamanho do vetor de fim, porque fica essa confusão aqui, ó. Parece que eu estou colocando como parâmetro o fim do vetor. Não é o fim, é o tamanho. Então eu vou escrever aqui tamanho de novo, e aqui eu vou colocar tamanho do vetor menos 1. Aqui é início e fim mesmo, tá? Nessa aqui, eu troquei o nome tamanho do vetor para economizar uma variável, mas o parâmetro ficou feio. Tem várias soluções para isso. Uma é você trocar a palavra fim por tamanho vetor em todos os lugares. Tamanho vetor menos 1. Então, vimos nesse vídeo de hoje mais um exemplo de recursividade que foi a busca binária de maneira recursiva. Façam como exercício somar todos os elementos de um vetor de maneira recursiva. Isso mais para efeitos didáticos. Somar todos os elementos do vetor é melhor fazer do jeito que a gente já viu, sem recursividade. Mas você pode somar todos os elementos do vetor de maneira recursiva se você pensar que a soma dos elementos de um vetor, se o vetor tem 0 posições, é 0. Se o tamanho do vetor é maior que 0, a soma dos elementos do vetor é o valor do último elemento mais a soma recursiva, né, dos elementos de um vetor que acaba aqui, uma posição antes. Em termos de especificação, vou colocar aqui no equation. Seria mais ou menos assim, ó. A soma dos elementos de um vetor de tamanho n, considerando que n é o tamanho do vetor, né, e que o vetor vai da posição 0 até a posição n menos 1. Então, a soma dos elementos de um vetor de tamanho n é a soma dos elementos de um vetor de tamanho n menos 1. Você passa aqui o tamanho n menos 1 como parâmetro, recursivamente, mais a última posição do vetor, se o n for maior ou igual que 1. Se ele tiver um ou mais elementos. Se ele tiver 0 elementos, se o tamanho do vetor é 0, o resultado é 0. Então, o exercício para vocês, pegue essa especificação recursiva aqui e escreva uma função que soma os elementos de vetor, mas que ela seja recursiva. Faça isso de maneira recursiva. Veja que você vai fazer uma função que é muito pior do que a primeira que nós vimos para somar elementos de um vetor. Mas isso é só para efeitos didáticos aqui, para você praticar recursividade. Próxima aula nós vamos ver um algoritmo recursivo que nasceu recursivo e não vale a pena tirar a recursividade dele. Chama-se Quicksort, é um algoritmo de ordenação. Até lá.